Boa noite a todos. 42ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa, oitava legislatura da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante. A primeira secretária, vereadora Adriana Uliana, vai fazer a verificação da presença dos senhores vereadores em plenário. Boa noite, senhor presidente. Temos 9 presenças no plenário, número legal para que se dê início à sessão. Tendo o número legal sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos e o vereador e vice-presidente Gilberto Zanoli vai fazer a leitura do evangelho de hoje. Todos de pé, por favor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela se aproximou e disse: Senhor, não importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não será tirada. Em discussão, a ata da sessão ordinária do dia 29 de setembro de 2020. Em votação, a ata da sessão de 29 de setembro de 2020. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se, por favor. Ata aprovada por unanimidade. O servidor Alex Chivani vai fazer a leitura do expediente do dia. Parecer, Comissão de Finanças e Orçamento, objeto, traço do balancete analítico contábil referente ao mês de agosto de 2020 da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante. Origem, Poder Legislativo Municipal, relatório, balancete analítico contábil e seus anexos em análise encontram devidamente acompanhadas das receitas e das despesas. Parecer do relator, o balancete tem apreciação em contas e com as receitas e despesas devidamente distribuídas, atendendo dessa forma às normas da contabilidade pública, quando as dotações estão de acordo com a lei orçamentária anual e bem como as despesas efetuadas no mês de agosto se encontram especificadas de forma clara e transparente. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do balancete na forma apresentada. Sala das Comissões, 21 de setembro de 2020, Gilberto Bravin Zanoli, relator. Parecer da comissão, os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a análise do balancete analítico contábil do mês de agosto de 2020 da Câmara Municipal, resolveram a unanimidade acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação do balancete na forma apresentada. Sala das Comissões, 28 de setembro de 2020, José Luiz Pimenta de Souza, presidente, Gilberto Bravin Zanoli, relator, Neucimar Barbosa Silva, secretário. É só isso, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos no expediente do dia, novamente eu convido o servidor Alex Chivani para fazer a leitura da ordem do dia. Parecer, reunião da Comissão de Finanças e Orçamento. Prestação de contas do exercício de 2018. Ementa. Prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante referente ao exercício de 2018, conforme processo do Tribunal de Contas 8.714 de 2019, parecer prévio Tribunal de Contas 037/2020. Origem, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Relatório. Os presentes autores versam sobre a prestação de contas anual da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante sob a responsabilidade do então prefeito Braz Del Pulpo referente ao exercício de 2018. Parecer do relator, após análise, resolvem-se acompanhar o parecer prévio do Tribunal de Contas a fim de que a prestação de contas do exercício de 2018 seja julgada extinta sem resolução de mérito, posto o falecimento do gestor Braz Del Pulpo, responsável à época pela Prefeitura. Ademais, aproveitando a oportunidade, requer ao presidente desse Poder Legislativo que oficie ao Poder Executivo Municipal informações acerca de adoção de medidas adequadas, corretivas acerca das inconsistências encontradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, constantes da presente parecer prévio do 37/2020. Por fim, o voto é pela extinção da prestação de contas sem resolução de mérito. Sala das Comissões, 28 de setembro de 2020, Gilberto Bravin Zanoli, relator. Parecer da comissão, os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após analisar a prestação de contas anual da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante no ano de 2018, resolveram a unanimidade acompanhar o voto do relator e opinar pela extinção da resolução de mérito. Extinção sem resolução de mérito. Sala das Comissões, 28 de setembro de 2020, José Luiz Pimenta de Souza, presidente, Gilberto Bravin Zanoli, relator, Neucimar Barbosa Silva, secretário.
Projeto de Decreto Legislativo número 7/2020 dispõe sobre a prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante referente ao exercício de 2018, conforme parecer do Tribunal de Contas 8.714 de 2019. Parecer prévio Tribunal de Contas 037/2020. O presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, faz saber que o plenário aprovou e o excelentíssimo senhor presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica extinta, sem julgamento de mérito, a prestação de contas do exercício de 2018 da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, haja visto o falecimento do gestor responsável, senhor Braz Del Pulpo, e ainda em virtude da impossibilidade do exercício pleno do direito ao contraditório e à ampla defesa. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal, aos 28 dias do mês de setembro de 2020. José Luiz Pimenta de Souza, presidente. Gilberto Bravenzanoli, relator. Nelcimar Barbosa Silva, secretário. É só isso, senhor presidente. Terminada a leitura da matéria da ordem do dia, em única discussão, o projeto de decreto legislativo número 007/2020, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre a prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante Espírito Santo, referente ao exercício de 2018, conforme processo Tribunal de Contas número 8714/2019, parecer prévio do Tribunal de Contas número 037/2020. Projeto de decreto legislativo em discussão. Projeto de decreto legislativo número 007/2020 em única votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os vereadores que não concordam manifestem-se, por favor. Projeto de decreto legislativo número 007/2020, aprovado em única votação. Sendo apenas esse projeto que estava na ordem do dia, nós vamos então dar sequência à sessão e passamos então para a explicação pessoal. O primeiro vereador inscrito é o vereador Marcos Torres. O vereador declinou da palavra. O segundo vereador é o vereador Marco Grilo. O vereador Grilo declinou da palavra. Vereador Nelcimar Barbosa declina da palavra. Próximo vereador, convido para a tribuna o vereador Tiago Altoé. Boa noite a todos. Primeiro falar um pouquinho sobre a questão da campanha do Outubro Rosa, como já é uma campanha que todo o Brasil está se falando agora, da importância da prevenção da saúde da mulher, lembrando que também não é sempre, não é só neste mês, é sempre, tem que ser constante. E lembrar também, já antecipar a questão do Novembro Azul, que logo chega. São meses, são datas alusivas a essas questões do gênero, feminino, masculino, enfim. Mas a saúde preventiva ela tem que ser válida durante todo o ano, e a importância de se investir na prevenção ao invés da saúde curativa. Isso é muito importante. E também a respeito da pandemia, a gente vê que o cenário começa a ficar mais brando, porém ainda com muitas dúvidas. E o que me preocupa também é a questão agora da educação e das voltas às aulas. Muitas dúvidas a respeito sobre se vai voltar, se vai ser toda a educação básica, se vai ser só o Fundamental 2, o ensino médio, enfim. Então, uma série de perguntas. Então, a gente vai também estar procurando os responsáveis para entender como que vai ser esta volta às aulas e quais são os protocolos também relacionados com essa inserção dos alunos no ambiente escolar, preocupação com o professor, e a gente também tem que estar ajudando a colaborar nessa discussão. Obrigado, boa noite. Próxima vereadora, vereadora Adriano Liana, declinou da palavra. Vereador Sávio Filete, declina, eu vou fazer uso da tribuna. Vereador Gilberto, por favor, assuma a presidência. Boa noite, mais uma vez, boa noite a todos os senhores e a senhora vereadora.
Boa noite ao público aqui presente, servidores, técnicos que trabalham junto a nós nessa sessão. Oportuna a preocupação demonstrada aqui pelo vereador Tiago em relação a essa questão de volta às aulas. Não sei também exatamente como está isso, se já foi decretada a volta às aulas, né? Se isso é uma definição de governo de estado ou de prefeitura, enfim. Mas a minha preocupação diz respeito exatamente à questão da pandemia. Está claro, eu já disse aqui um tempo atrás, está claro que a pandemia não terminou. Ela diminuiu os índices de contaminação, os índices de internações, os índices de mortes, mas a Europa, nesse momento, alguns países passam pela chamada segunda onda. O que aconteceu? A Europa vive nesse momento o verão, férias, onde o trânsito de pessoas, as aglomerações em bares, em praias, enfim, é muito comum, aumenta muito, e, obviamente, o vírus voltou a circular. E isso deve acontecer no Brasil agora, por conta, a meu ver, por conta da chegada do verão aí, nos meses. Nós já estamos vivendo uma primavera extremamente quente, né, e com a chegada do verão. Então, existe uma preocupação, e nessa questão escolar, a minha grande preocupação é que a maioria das crianças e jovens, mesmo quando são infectados, eles não apresentam sintomas, são totalmente assintomáticos, a grande maioria deles, né? Muito dificilmente alguém viu uma notícia de internação, de óbito, de crianças e jovens por conta do Covid. E, obviamente, quando começam a circular, quando começam a estar mais juntos nas escolas, retornam às suas casas e esse vírus vai circular, obviamente. E aí tende-se a uma contaminação maior dos adultos e dos idosos, e aí sim nós temos um grupo de alto risco, né? A gente torce para que a vacina realmente tenha aí um boom mundial, que seja realmente reconhecida a eficácia cientificamente e que os países possam então fazer essa vacinação em massa. Mas ninguém ainda tem essa certeza, né? A certeza que se tem é que a comunidade científica, ela busca realmente, com todas as suas forças, com todo o seu potencial, chegar às conclusões com relação à eficácia das vacinas. Mas não se tem isso atestadamente ainda. Então, assim, é uma preocupação, e por outro lado é uma preocupação saber que essas crianças, que esses jovens talvez vão perder o ano. Eu não sei exatamente como está essa questão da validação do ano letivo. Mas se nós formos pensar às vezes que o ano letivo já ficou tão prejudicado, e que, a meu ver, assim, embora não seja da área profissional, não estou ligado à educação, mas a meu ver um ano que foi perdido mesmo, né? Talvez não valesse a pena correr esse risco de colocar as crianças e os jovens de volta às escolas para fazer esses índices de contaminação subirem de novo, aumentar o número de óbitos, aumentar o número de pacientes internados em leitos de UTI, com um gasto muito maior para os estados, para os municípios. E realmente é uma interrogação difícil de responder. Não dá para apontar dedo para governador, para prefeito, para presidente e tal, e dizer que a razão é essa. É uma coisa que eu acho que deve e pode ser discutida pela sociedade, e o tempo vai dizer. Se voltarem essas aulas, o tempo vai dizer a consequência disso ou não. Tanto para esses jovens, para essas crianças, quanto para as suas famílias. Quero também falar
dentro desse assunto de saúde, dizer que, mais uma vez, nós estamos aí há pouco menos de 3 meses de encerrar esse nosso mandato. Alguns de nós possivelmente não voltaremos para cá, uns por não serem candidatos mais a vereador, outros que vão disputar, mas não se sabe o que vai acontecer. Mas assim, ao longo desse tempo todo, eu, por força profissional até, e de reconhecimento ao Hospital Padre Máximo, como, a meu ver, a instituição mãe do voluntariado de Venda Nova, porque foi lá que começou tudo. Quando, há 60 anos atrás, pensou-se e começou-se a construir aquele hospital, vieram todas as outras necessidades e o desenvolvimento desse voluntariado de Venda Nova, que é exemplo para o Brasil todo. E ontem à noite eu fiquei sabendo de um episódio que começou com uma situação extremamente trágica, onde um parto se transformou, vereador Pimenta, numa quase tragédia, né? Um parto que complicou, e a mãe teve uma complicação muito grave por uma hemorragia gravíssima. Para que vocês tenham ideia, um adulto como nós, tem cerca de 6 a 7 litros de sangue no corpo. O que se imagina é que ela sangrou 5 litros de sangue. Então assim, e essa mulher hoje, agora à tarde eu tive a oportunidade de ir na UTI, ela estava conversando e dando mamar para a neném dela. Então assim, isso foi uma vitória divina. Eu acredito em Deus e acredito que Deus põe a mão em determinadas situações, em determinado momento. Mas foi a vitória de bons profissionais, foi a vitória da sociedade de Venda Nova, que luta, que briga, que constrói, que busca o desenvolvimento daquela instituição. E nós aqui, quantas vezes nós brigamos, quantas vezes nós discutimos, quantas vezes nós reclamamos nessa tribuna que a Câmara tem dinheiro e que poderia ajudar muito mais o hospital e não conseguia ajudar porque nós não tínhamos a compreensão do Executivo mandando as leis para cá para que nós pudéssemos fazer isso acontecer. Então essa noite, gente, nós tivemos a prova. Eu estive lá hoje à tarde na UTI visitando essa senhora, mãe de 4 filhos, era o 4º parto dela, certo? E ela foi salva, Marco Grilo, sabe, pela equipe médica, com a competência, pelo banco de sangue, pelos enfermeiros, por toda a equipe humana do hospital, mas também pela condição que a instituição tem, de ter tido condições de salvar a vida daquela pessoa, com 28 anos de idade e no quarto, dando a maternidade ao 4º filho. Então isso é muito bonito, sabe? Andar dentro do hospital hoje e ver todas as pessoas muito felizes, os médicos que participaram, né? O médico que recebeu ela na UTI, que ficou acordado, falou para mim: Chico, eu fui para o quarto descansar às 4h30 da manhã, quando eu vi os monitores e ela começou a mostrar que estava ascendendo, que estava se recuperando. Já vou te dar a palavra, Marco. Quando eu comecei a ver que ela estava estável e em melhora, e às 8 horas da manhã ele tirou o tubo, ela voltou a respirar sozinha, e hoje à tarde estava dando mamar para a sua criança. Então assim, gente, isso é muito bonito acima de tudo. Isso deixa Venda Nova mais uma vez na vanguarda. Vereador Marco, por favor, meu tempo está acabando, eu vou te dar a palavra. Vereador, muito obrigado. É só para validar, né, essa importância do hospital, né? Primeiro, por essas situações que Vossa Excelência narra, né, que é de motivo de satisfação pessoal e emocionante para todos nós, que é a principal função dele. Mas a gente tem que lembrar que o hospital também é extremamente importante, Savinho, para a questão da economia de Venda Nova do Imigrante, né? Como a gente falar do IFES, né? O IFES, qual a função dele? É socializar conhecimento, transferir conhecimento, mas o IFES talvez é uma grande geradora de emprego e renda para Venda Nova. É na construção civil, no aluguel de apartamento, na papelaria, no restaurante, numa série de coisas. Então, o hospital, Chico, só queria fazer esse registro. Eu tenho um relacionamento de amizade no hospital, com diretores, com médicos, com você, né, que sempre nos monitoram. Então, além da satisfação de ver
né, o hospital funcionando, né, de fato, para que ele se propõe, né, mas a gente sabe o polo de saúde que Venda Nova é hoje, muito por conta do hospital, né, que esses profissionais aqui conseguem atender lá. Então, é só para registrar, né, essa admiração e lembrar, né, eu fui procurar a data que agora, né, alguém me lembra aí, mas tem uma domingueira do hospital agora online, que você tem uma arrecadação lá, um bingo lá, não sei que dia que é, Tiago, você lembra aí? Então, mas aí daqui a pouco alguém lembra. Eu acho que é no próximo domingo agora, né? Não nesse, no outro domingo. Então, assim, a importância disso, né? A gente fazer o nosso papel, né? Não só como cidadão, mas como poder público também, né? Daí a importância realmente, Chico, de estar dinheiro no orçamento, de repassar, de recursos, né? Desses atendimentos, não tem preço, né? Não tem nada que pague uma situação dessa. Só isso, parabenizo toda a equipe lá, por favor. É isso, então assim, é como eu sempre disse aqui, vocês me viram dizer muitas vezes, nenhum de nós tem estrela na testa. Ninguém sabe em que momento, em que tom de gravidade a gente vai precisar daquela instituição e lá se realmente se salva a vida das pessoas. Quem passa por momentos como esse, né, e hoje eu tive também a oportunidade, na hora da visita, ver o esposo daquela senhora chorar, conversando comigo e chorando com a neném dele no colo. Então isso é emocionante de ver, né? E quando Vossa Excelência comenta, Marco Grilo, presidente, meu tempo está terminando, se eu me dá mais um tempinho, por favor. Obrigado. Quando o vereador Marco Grilo coloca, né, a importância da domingueira, tem um sorteio, tem aí, também eu lembro que diante de toda essa pandemia, diante de toda essa dificuldade de fazer tudo acontecer na nossa vida de 6 meses, 7 meses para cá, a diretoria da FEPOL elaborou um cronograma para que a festa acontecesse de maneira online e tal, né? E assim, tristemente, o executivo da cidade negou o alvará para que isso acontecesse. Um tombo da polenta, um conjunto tocando, como se isso, um drive-in de veículos passando pelo polentão no sábado lá e tal, quer dizer, para marcar, diante de toda essa situação impossível de fazer acontecer a grandiosa festa da polenta, pensou-se em algumas coisas para marcar, para não deixar passar em branco, né? De maneira inteligente, de maneira correta, de maneira sem aglomeração, respeitando as leis, e o executivo negou o alvará, a ponto de a diretoria da AFEPOL ter que recorrer à justiça e obter, então, a liminar, obter um documento de autorização judicial para que fizesse acontecer. Mais uma vez, a tristeza de ver alguém que está à frente do executivo despreparado, que não tem raciocínio lógico, que não tem amor a essa terra, que nega, como tantas vezes negou o hospital, negou a PAI e agora negou a festa da polenta, né? Então, assim, é muito triste, mas sempre imbuído de que eu vejo nos olhos e no sangue das pessoas desse município que nós não vamos deixar a bola cair, vamos continuar fazendo Venda Nova cada vez melhor. Muito obrigado. Devolvo o presidente, vereador Francisco Carlos Folleto. Vereador Gilberto Zanoli, próximo vereador inscrito, já me disse que declina da palavra. E o último vereador inscrito é o vereador José Luiz Pimenta. O vereador declinou da palavra também. Sendo assim, então, não tendo mais vereadores inscritos, nem assuntos a ser tratado, eu agradeço a presença de todos, encerro a sessão às 19h31. Muito obrigado e boa noite a todos.